Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Inclua agora o seu nome e o nome dos seus familiares na oração. Estaremos no final dessa programação orando por você e determinando a quebra de toda maldição. Sexta-feira na Igreja Universal é dia de luta espiritual, de guerra espiritual mesmo, contra o mal, contra as forças do mal, porque nós entendemos o seguinte: quando as pessoas estão sendo vítimas de depressão, de problemas espirituais, de sentimentos que ela não consegue lidar, a palavra de Deus mostra claramente que o Senhor Jesus lidava nessas situações orando forte, determinando a libertação das pessoas. Exatamente o que nós estaremos fazendo, realizando nesta sexta-feira com a quebra da maldição. Inclusive, nós temos o propósito da unção da proteção com o Salmo 91, o Salmo da proteção. E você é o nosso convidado. Vamos para o intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Ernest Paiva, tenho 24 anos. Na minha infância, foi meio conturbada, né? Porque logo com 1 ano e 8 meses, eu já perdi o meu pai. E por conta disso, eu vim para o Brasil junto com minha mãe, que a gente morava na Suíça. E a minha mãe conheceu o meu padrasto. Mas nesse relacionamento com minha mãe, teve muitas brigas, muitas discussões, muitas traições, por conta do vício dele, com a bebida e outras drogas. Então eu fui crescendo uma criança agressiva, uma criança nervosa, na escola batia nas pessoas. Até então, quando eu comecei a ter vício, já foi dentro de casa, porque meus pais me ofereciam, era uma bicadinha ali na cerveja, era um copo de vinho, no final do ano era um champanhe. E dali já foi começando algumas coisas assim, né? Já foi despertando a curiosidade, já foi abrindo as portas para esse mundo do vício. Aí quando eu conheci uns amigos mais influentes nisso, né? Eles já me chamaram já para o mundo das drogas mais pesadas, que foi a maconha, um pouco mais pesada, né? Saía para andar de skate de madrugada, eu saía para beber de madrugada, para fumar. Então, meus pais já não tinham mais controle de mim. Eles tentavam me reter, né, dentro de casa, falar, mas eu não queria dar ouvidos. Tanto que eu já fui ameaçado até de morte pelo meu próprio pai. De morte, não. Ele me ameaçou a dar um tiro na minha coluna enquanto eu dormia. E por causa disso, eu dormia armado para que, se ele entrasse no meu quarto, pudesse reagir. Eu tinha uma coleção de facas, então eu dormia com as facas debaixo do travesseiro. E era assim a nossa vivência dentro de casa, né? A gente não tinha uma família. Eu organizava esses eventos, né, onde eu saía. Eu fiz uma fama junto com um robô que eu apresentava, que era o robô Predador, né? Fazia baile funk. As pessoas até olhavam para mim e queriam ter minha vida, né? Queriam ser como eu. Mal elas sabiam que eu estava totalmente destruído por dentro. Então, foi aonde eu mais me afundei ainda nas drogas, nas bebidas. Foi quando eu comecei a usar balinha, ficava 2 dias acordado, usava cocaína. E foi o dia que eu usei uma droga, né, que é misturada, um monte de droga misturada, que eu tive uma overdose no meio de todo mundo numa festa. Aí eu vi o inferno naquele dia, né. Teve um dia, né, que eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço. Meu pai tinha acabado de chegar de moto, estava bêbado, estava alterado e agrediu a minha mãe. Aí quando eu vi aquela cena, eu não pensei 2 vezes, eu fui pra cima dele e a gente se agrediu ali. Ele me deu uma mordida no braço, ficou uma marca no meu braço. E eu achei que a minha mãe ia ficar do meu lado, né? Só que aí foi o contrário, ela ficou com ele e me chutou para fora de casa. E isso criou uma tristeza muito grande dentro de mim, ao ponto de eu abrir a porta da minha casa e decidir a caminhar 1 quilômetro até o metrô e me jogar de lá. Então, eu ia me jogar dali também para que ele sofresse um pouco, não só eu. Para que ele viesse e falasse assim, poxa, ele realmente estava falando a verdade, ele estava depressivo, ele estava precisando de ajuda e eu não pude ajudar. Eu chorava horrores, chorava demais. Chegando lá no local, né, quando eu estava passando por debaixo da ponte do metrô, eu encontrei um amigo.
E ele falou para mim que não era para mim fazer aquilo, né? Que aquilo ali não ia ser o fim da minha dor, ia ser só o começo. Foi aí quando eu comecei a entender que eu tinha que procurar uma solução. Minha família, vendo o meu sofrimento, vendo a minha vida como estava indo, ela resolveram o quê? Me chamar para poder vir na Igreja Universal. Eu fui caminhando ao meu foco, ao meu objetivo, que era receber o Espírito Santo. Então, eu realmente me arrependi, né? E eu fui lá e pedi perdão. Não só foi guardar para mim esse arrependimento, não. Eu fui lá e mostrei, não, pai, eu tô arrependido, mãe, eu tô arrependido, me perdoa. Depois que eu tirei tudo isso de dentro de mim, todos esses empecilhos, toda essa sujeira, foi aí que eu consegui receber o Espírito Santo, né? Foi quando realmente eu estava buscando na igreja, no domingo de manhã, veio na minha mente aquela passagem: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui a mesma criatura. Eu não quero ter validade dentro da igreja. Se o Senhor está aqui, batiza agora com o Espírito Santo. Me sela, me faz uma nova criatura. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia. Foi aí que realmente veio o Espírito Santo. Foi um amor que eu nunca tinha recebido de ninguém, dos meus pais, de amizade. Nunca tinha tido isso nas festas que eu ia. Foi algo inexplicável para se dizer. Mas naquele dia eu saí da igreja saltitando de alegria. Eu queria tirar aquela presença de dentro de mim e passar um pouco para as pessoas conhecerem. E falar sobre Jesus, né? Falar assim, não, ele existe, ele está aqui. Ele pode habitar dentro de você também, ele pode te fazer uma nova criatura. E a partir daquele dia eu fui uma nova pessoa. Então, hoje eu vivo realmente feliz. Não preciso de amizades, não preciso de drogas. Os meus pais, eles viram a mudança em mim. E isso realmente eu acho muito bom. Porque antigamente eles me enxergavam como uma ovelha negra. Hoje em dia eles me enxergam como uma nova pessoa. Eles não sabem nem explicar. Você vê a diferença. Antes queriam longe, hoje eles querem perto. Hoje o meu maior prazer, mesmo eu estando trabalhando, meu maior prazer é estar dentro da igreja, levando a palavra de Deus às outras pessoas que estavam também passando pela mesma necessidade que eu. Porque eu não posso guardar o Espírito Santo dentro de mim. Então eu tenho que espalhar isso para outras pessoas, eu tenho que dar isso para outras pessoas. E se eu puder fazer isso em grande escala, eu vou fazer isso em grande escala. Eu vou evangelizar, eu vou nas favelas fazer o trabalho do Vício Tem Cura, levar outras pessoas que estão viciadas, outras mães que estão passando pelas mesmas coisas que minha mãe passou. E elas veem o meu testemunho e recebem forças com isso. A minha vontade hoje é de viver, né? Eu tive um gozo na minha alma que não me dá mais essa vontade de querer morrer, porque eu entendi que a solução era tirar o problema e não a minha vida. E eu não consigo me imaginar se a igreja estivesse de porta fechada, aonde eu estaria hoje. O Espírito Santo foi a luz que veio para dentro de mim. E as trevas que eu vivia, elas foram dissipadas através dessa luz. Então o Espírito Santo, para mim, ele me guia, ele me dá forças, ele me dá ânimo. Sem o Espírito Santo eu não vivo. Sem o Espírito Santo é como se fosse um peixe fora da água, né? Então, eu não consigo me imaginar sem o Espírito Santo. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.
Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí a chamada para essa sexta-feira. Aqui em Finsbury Park estaremos ali com uma equipe de fé dispostos, esperando por você e dispostos para lutar pela sua libertação. Quando o assunto é a sua alma, quando o assunto é a sua vida espiritual, a palavra de Deus mostra que nós temos que colocar toda a nossa força para te ajudar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque sabemos que do outro lado existem pessoas que têm pensamentos de suicídio. Pessoas que estão sofrendo com depressão e não têm sabido como lidar com esse problema. Você talvez tenha tido uma situação ou tenha enfrentado uma situação na sua família que você não sabe mais o que fazer. Mas saiba de uma coisa, quando você usa a sua fé e usa com determinação, com revolta, em outras palavras, você se revolta contra esse problema. Você diz, basta, eu não quero mais sofrer com isto. Deus ele está pronto para te livrar, para te libertar hoje mesmo. Assim como você vai acompanhar exemplos de pessoas que ao chegar na igreja, talvez elas serviam os espíritos malignos, elas serviam mal, mas ao chegar ela se libertou completamente, saiu das trevas e veio para a luz. E hoje tem a vida transformada, da mesma forma que a sua vai ficar, transformada, livre, curado, liberto e abençoado. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com vocês. Eu era uma pessoa muito triste, sem vontade de viver, com muito ódio, muito medo. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de desiludir quem estava à minha volta. Eu achava que não era exemplo para ninguém. A essência que eu tinha dentro de mim era que estava neste mundo só para vir a sofrer. Não tinha nada que me fizesse vontade de viver. Era uma pessoa mesmo muito triste. Quem olhava para mim via que eu tinha vários problemas. Eu combatia esse medo que tinha dentro de mim. Durante a noite eu não dormia. Eu via vultos, via aquelas imagens que parecia a passar. Eram umas dores de cabeça constante me deitava, acordava com elas. Achava-me feia, não me gostava de ver o espelho. Eu sempre que me vestia nem precisava de ir para o espelho. Se eu achava-me feia, não valia a pena ir para o espelho ver a pessoa que eu era. Tinha um casamento destruído, onde havia muitas agressões físicas e verbais, havia traições, não nos dávamos como pessoas, dávamos super mal, filhos, marido, era uma casa destruída completamente, era um autêntico inferno. Discutia por tudo e por nada. O meu fundo do poço foi ver o casamento destruído, derivado às dívidas que foi causando. Muitas das vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, não tínhamos de comer, éramos ajudados por familiares, porque eu queria dar leite para os meus filhos e não ter era muito triste. Eu não tinha vontade de viver. Houve um dia que eu acordei para ir para o trabalho e umas vozes constantes no meu ouvido diziam mata-te, mata-te. E eu cheguei no meu trabalho, peguei no X-Ato e cortei os pulsos de uma tal maneira que tive que ir de urgência para o hospital e do hospital fui recaminhada para a psiquiatria. Eu achava que assim era a solução, porque o que eu estava aqui a sofrer não valia a pena estar a viver. Então mais valia pôr termo à minha vida do que à vida das outras pessoas. Entretanto, conheci a Igreja Universal, que foi onde toda a minha história mudou e sou a pessoa que sou hoje. Foi através das reuniões que eram pregadas, que eu ouvia e que me fez ver que realmente havia ali uma solução para todos os meus problemas. O primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, eu tinha muitas dores de cabeça, como já foi referido. E eu não sabia o que era já dormir já há muito e muito tempo. Então, nessa noite eu dormi que nem um anjinho. Então aí vi que realmente ali algo tinha de bom para mim, tinha outros objetivos para conquistar. Um deles era o meu casamento, que estava todo destruído. E consegui isso. Hoje eu tenho um pedacinho do céu mesmo. Tenho um marido que é uma bênção, que me ajuda em tudo. Eu conquistei agora a minha loja nesta situação da pandemia que estamos a viver. Deus tem-me enviado sempre clientes e que até mesmo de longe chegam à minha loja para poder comprar. Hoje sou uma pessoa transformada. Tenho o Espírito Santo, que foi o que me deu forças para chegar até onde eu cheguei hoje.
ter uma família que tenho abençoada, um casamento muito unido, como se estivéssemos no início de um casamento, filhos muito juntos e muito abençoados. Foi ele que me fez a pessoa que sou hoje, forte, determinada, com vontade de viver, a paz que sinto dentro de mim, a certeza e a confiança que tenho tudo para seguir em frente. A fé é o ponto inicial. É como a partida de um avião. Mas o que a mantém sempre no alto? A continuidade da fé é a confiança. Quem separa uma da outra jamais chegará ao seu destino final. Não se esqueça que o trajeto da vida não é feito apenas de belas paisagens. Repentinamente surgirão as turbulências, as tempestades, e neste instante, o que irá te sustentar? Muitos, mas muitos têm caído, pois em um momento tiveram fé para conquistar, mas não tiveram confiança para se manter na fé. Quem confia em Deus, ainda que tudo pareça contrário e difícil, permanece firme, pois os seus olhos não estão nas densas nuvens, mas no Senhor que está acima de todas elas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como você reage quando tudo vai mal? Quem é você quando ganha? Quem é você quando perde? Jamais deixe de fazer a manutenção da sua fé. Ela tem de ser cuidada e mantida para que as suas conquistas permaneçam. E isso só é possível mediante o poder da confiança. O verdadeiro servo de Deus vive pela fé, na fé e de fé em fé, até o fim. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora em favor desta pessoa, meu Pai, seja qual for o problema dela, seja um problema de saúde físico ou espiritual. Nós determinamos agora, meu Deus, que haja um milagre, haja cura, haja libertação, seja qual for a situação, se ela tem vivido, meu Pai, à base de medicamentos, se ela tem sofrido por conta de uma depressão, por conta de um vício, que ela seja livre agora, em nome de Jesus. Beba da água com fé e seja abençoado. Beba pelo seu familiar, se é o seu caso, e ele será abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus, pela fé, você está livre deste mal. E nós lhe convidamos a estar hoje mesmo na Igreja Universal, para que você possa usar a sua fé ali diante do altar. Um homem de Deus estará à sua disposição para orar por você e lutar a sua causa. Lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, nós temos uma reunião especial, uma reunião voltada para você e sua família, onde estaremos consagrando a Deus a sua vida, buscando o Espírito Santo e buscando a salvação da sua família. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima.